Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Povo de Deus, o Canal da Salvação. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Atos capítulo 1, verso 8, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Antes de podermos continuar aqui o nosso estudo, eu gostaria de dedicar alguns momentos de oração. Junte-se a mim. Obrigado, Pai, por sabermos que o Teu Espírito, terceira pessoa da Trindade Divina, está à nossa disposição para poder nos capacitar para sermos parceiros Teus dentro da missão. Te pedimos que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito. E ao mesmo tempo, já pedimos que o Senhor também leia o nosso coração. O Senhor sabe que existem muitos dos nossos amigos que oram conosco agora, que têm pedidos de oração. Alguns foram enviados, inclusive, para o nosso canal. Pedimos que o Senhor responda de acordo com a Tua vontade. Mas também nos dê agora a oportunidade de entender aquilo que o Senhor tem para nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Existe um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é um texto de Ellen White, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 315, onde ela diz o seguinte: A missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. Quando nós olhamos para a estratégia usada por Deus em toda a história, Antigo e Novo Testamento, para poder chegar até o ser humano e, ao mesmo tempo, dar a ele as informações necessárias para que ele possa tomar decisões, até porque a base daquilo que é a forma como Deus lida com o ser humano é o livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas para que o indivíduo possa exercer o seu livre-arbítrio, ele tem que saber quais são as opções. No mínimo duas opções. Ele tem que escolher. Para saber se essa opção é melhor que essa, ele tem que conhecer as duas. O fato é que o pecado trouxe uma alienação do ser humano em relação a Deus. Isaías 59, verso 2, vai dizer que os pecados fazem separação entre nós e Deus. Isso, de alguma forma, faz com que as informações que Deus precisa colocar diante de nós se tornem ainda mais difíceis de chegar até nós do que antes que o pecado aqui chegasse. É claro que antes do pecado entrar no planeta, a relação do ser humano com Deus era cara a cara. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor Deus vinha até o Jardim do Éden para conversar com o ser humano. Mas como é que ele agora teria a possibilidade de dar ao ser humano as informações que ele precisava para conhecer o caminho da salvação? Aqui é que entra a grande questão. E para piorar ainda a situação toda, o nosso arqui-inimigo é descrito como o pai da mentira. Alguém que trabalha com o propósito exclusivo de enganar e, ao mesmo tempo, levar as pessoas para a perdição e morte eterna. Como, então, lidar com esse tipo de situação? O Senhor Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, escolheu seres humanos. Como depois do pecado o ser humano teve a tendência de se afastar de Deus, a primeira coisa que vai acontecer no Jardim do Éden, Gênesis 3 vai mostrar isso, Adão e Eva se escondem de Deus, como se isso fosse possível. Mas eles vão agora se esconder atrás das moitas do Jardim do Éden, daquele que é onipotente, onipresente e onisciente. E Deus, com toda a paciência, pergunta: onde estás? Agora, a partir desse momento, ele vai escolher seres humanos. Então, a sua graça, através da sua graça, ele chega a alguns corações. Quando o indivíduo é alcançado pela graça de Deus, uma vez transformado pela graça de Deus, ele passa a andar com Deus. O Antigo Testamento, de forma clara, menciona vários homens que andaram com Deus. Enoque, o sétimo depois de Adão, é descrito como alguém que andava com Deus. O próprio Noé, ele é descrito como alguém justo e íntegro entre seus contemporâneos, porque ele andava com Deus. Mais do que isso, quando você chega a pensar em Jó, Jó é descrito como um homem justo, íntegro, que temia Deus e se desviava do mal. Ele andava com Deus.
E se você pegar a descrição de todos os homens e mulheres que fizeram história no Antigo Testamento, todos eles são descritos como pessoas que andavam com Deus. É exatamente a mesma imagem que vai ser apresentada no Novo Testamento. Você deve ter prestado atenção na lição dessa semana, quando nós analisamos a grande comissão, e na grande comissão o Senhor Deus diz, vá, mas ele também promete, eu vou contigo. Você vai junto com Deus. Enquanto você está indo junto com Deus, você vai chamando pessoas, você vai influenciando pessoas, vai fazendo discípulos. E enquanto esse processo está acontecendo, você vai ensinando e vai batizando as pessoas, para que elas possam começar o mesmo processo. Elas vão caminhando com Deus, elas vão chamando pessoas para serem seus discípulos, que por sua vez vão aprendendo e vão sendo batizadas. E o processo vai aumentando. É exatamente o mesmo princípio que está sendo trabalhado no Antigo e Novo Testamento. São pessoas alcançadas pela graça de Deus, que andam com Deus e agora atraem pessoas para o reino de Deus. Como Deus sabia que a própria imagem de Deus faria com que as pessoas quisessem fugir dele. E veja, quando você vai para Êxodo, capítulo 19, capítulo 19, Deus vem até Moisés e diz, avisa o povo que daqui a 3 dias eu vou descer sobre o Monte Sinai e eu quero falar com eles. Sem intermediário. O Senhor desceu sobre o monte todo se estremecia, raios, trovões inundavam aquele dia. E quando Deus falou, o povo disse a Moisés, Moisés disse para Deus parar de falar que nós não queremos ouvir. Vai você, conversa com ele e traz o recado dele para nós. O pecado fez isso com o ser humano. Então agora, a partir desse momento, o Senhor Deus, ele vai trabalhando através do ser humano. O ser humano é o instrumento através do qual ele vai chegando até aqueles a quem ele quer salvar. Nessa perspectiva, você é um instrumento escolhido por Deus hoje para andar com ele. Assim como lá no Antigo Testamento nós encontramos Enoque, Moisés, encontramos Abraão, encontramos Jó, Elias e tantos outros. A lista seria imensa. Homens que foram escolhidos para poder andar com Deus. Hoje é você que foi escolhido para andar com ele. Enquanto você vai com Deus, você vai sendo o instrumento através do qual você vai chamando pessoas pelo poder de Deus para serem seus discípulos, e enquanto você vai fazendo esse processo, você vai ensinando, vai batizando, e o processo vai aumentando. Isso é viver em missão. Você repara que missão não é uma coisa pontual que você faz, você deixou tudo que estava fazendo, vai fazer missão. Não, missão é um estilo de vida, é andar com Deus. Quando você anda com Deus, você faz discípulos. Enquanto faz discípulo, ensina e batiza. Que Deus te use poderosamente nesse dia. E que você seja um instrumento de Deus. Enquanto caminha com Ele e faz missão. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?